ler então Apocalipse no capítulo 1, versículo 9. Diz assim, todo mundo encontrou? Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa de Deus e do testemunho de Jesus. Mantenha aberto. Quando Deus quer mudar, quer subir o nível do nosso ministério, quando Deus quer subir o nível da nossa vida com Ele, no relacionamento com Ele, quando Deus quer subir o nível da nossa espiritualidade, porque nós devemos ser um povo inconformado, a gente tem que querer mais, a gente tem que querer mais intimidade, mais conhecimento de Deus, mais relacionamento com Deus, mais intensidade na vida com Deus, porque às vezes a gente se acomoda, né? Às vezes a gente acha que ir à igreja é suficiente e a gente não tem vida devocional, não tem vida de leitura bíblica, a gente não tem aquela intensidade da busca, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, né? E Deus quer isso conosco. Deus quer uma busca mais intensa. E quando Deus quer mudar esse patamar da nossa vida e do nosso relacionamento com Ele, acontecem algumas coisas que nós vamos aprender aqui com João. O que diz esse versículo? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando Deus quis mudar a vida de João, e olha que João era um apóstolo, né? Deus agiu com João, promovendo uma mudança geográfica na vida dele. Como que era a vida dele antes da ilha de Patmos? Ele era bispo na Ásia Menor. O bispo, ele cuidava de diversas igrejas, então ele corria atrás de problemas de uma igreja, ensinava na outra igreja, escrevia, e ia para um lado, e ia para o outro, e buscava ajudar ali, ia ajudar pastores, e caminhava para tudo quanto é lado, e Deus olhou assim e disse: eu vou subir esse cara de nível. E o que ele fez? Ele prendeu João numa ilha. E sabe quantos quilômetros tem a ilha de Patmos? 16 quilômetros, acho que dá mais ou menos daqui até Curitiba, né? 16 quilômetros, não tinha nada lá. E ele foi exilado lá por causa do testemunho do Senhor, né? Porque ele era pregador da palavra. E ele poderia pensar assim: meu ministério acabou, minha vida acabou, porque ele estava angustiado, preocupado com as igrejas, visitando a igreja, indo para um lado, indo para o outro, aquele ativismo, aquela correria, e de repente agora Deus muda o status da vida dele, a situação da vida dele, e o coloca numa situação de um pescador numa ilha de 16 quilômetros, sem um barquinho para poder pescar, e como prisioneiro do Império Romano. Sabe quando Deus quer nos chamar para uma reflexão? Deus nos chama para um momento em que a gente não tem muitas escolhas, onde a nossa vida fica mais limitada, porque Ele quer mudar a nossa vida de patamar. E aquilo que parece que foi um retrocesso na vida da gente, preso numa ilha de 16 quilômetros, sem ter o que fazer, retirado das suas atividades cotidianas, dos seus sonhos, do seu ministério, ele é colocado ali naquela situação, né? Eu fico imaginando nós, né, numa situação dessas, talvez a gente pensasse: Deus se esqueceu de mim, né? Deus se esqueceu de mim. Está me vindo à mente aqui o Carlos, sabe? O Carlos, de repente, ele teve que dar uma parada, né, Carlos? Não é verdade? E às vezes pode-se pensar assim: poxa, o que aconteceu? E Deus está olhando: eu vou te promover, eu vou te colocar num patamar diferente. Aquilo que parece
prejuízo, é oportunidade de bênção. Então, lá na ilha de Patmos, o que fazer? Só um fogozinho e tentar fazer uma comida sem ter muita mobilidade? A ilha de Patmos hoje em dia é um lugar turístico, o pessoal, eles vão lá e eles dizem que tem cavernas onde sussurram vozes, os místicos vão até ali, mas diz que é um lugar feio, mas que se mantém turisticamente por causa da história de João. Mas o que aconteceu com João sendo colocado naquela situação, quando Deus quer nos mudar de patamar? Olha o que diz ali, ó, versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito. No dia do Senhor achei-me no Espírito. Dia do Senhor é domingo, tá? O dia da ressurreição. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva um livro, ou num livro, o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando Deus quer mudar de patamar a nossa vida, Ele muitas vezes nos isola e Ele muda algo dentro de nós, Ele muda as nossas percepções. Porque João está lá naquela situação e de repente as suas percepções foram alteradas, porque no dia do Senhor ele se acha em espírito. E ele começa a ver e ouvir, além do natural. Às vezes eu fico muito triste por pessoas que estão, né, envolvidas no meio evangélico e não conseguem ir além do natural, né? Não conseguem ter uma mudança de percepção, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor mesmo, através do Espírito e pelo fluir do Espírito, Ele nos dá o discernimento de Espírito, Ele nos dá a palavra de conhecimento, Ele nos dá a palavra de sabedoria, Ele nos dá os dons espirituais, né, que são tão diversos, e muitas vezes nós vivemos uma irrelevância da nossa vida, porque vivemos naquilo que é natural, vivemos naquilo que é carne, naquilo que nós podemos tocar e ver, e daí o que acontece ali na ilha de Patmos é que Deus tinha uma nova missão para aquele homem, e para dar essa nova missão, primeiro ele coloca ele lá exilado numa ilha, e depois altera as suas percepções, e lhe dá uma nova missão. Mudou o ministério, né? Qual que era a missão dele agora? O que você vai ver e ouvir, você agora vai fazer um livro. Você vai escrever, sabe? Eu não sei qual é a missão que Deus tem para vocês, para cada um de nós, mas às vezes Deus ele quer nos chamar para algo novo. E às vezes a gente tem que parar para ter mais intimidade com Deus, receber novas percepções, receber a nova missão, porque ali há uma alteração na vida daquele homem. É bem interessante que essa experiência de João na ilha de Patmos fez ele mudar a sua percepção a respeito de Jesus. Qual que era a lembrança que João tinha de Jesus? Alguém se lembra? Ele andou com Jesus, né? 3 anos e meio, ouviu a voz de Jesus, ele era familiarizado com a voz de Jesus, ele era familiarizado com a persona de Jesus, com o jeito de Jesus, com o rosto de Jesus. Diz a palavra que João era aquele no qual era colocado, como é que é? Descansada a cabeça no peito, né? Lembra que Jesus
Jesus, inclusive, no livro de João, fala do discípulo amado, porque havia muita proximidade e intimidade. Ele tinha uma percepção clara de Jesus. E, de repente, a percepção que ele tinha de Jesus, nessa visão na ilha de Pátimos, ela é totalmente alterada. Quem que ele vê na ilha de Pátimos? Ele vê Jesus, aquele que era seu amigo, seu salvador, aquele com o qual ele andou 3 anos e meio, aquele com o qual ele aprendeu. Só que aqui, vamos ver, está ali no versículo 22, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Quando o vi, caí como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Qual a diferença do Jesus que foi conhecido na carne do Jesus agora conhecido no Espírito? Total, né? Jesus glorificado, Jesus aparecendo de uma forma nessa manifestação dele, revelando aspectos da sua soberania, da sua identidade, do seu poder, da sua condição de Deus, desde sempre, porque Ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é aquele a quem os anjos dos céus se reverenciam, Ele é aquele que depois nós vemos que os 24 seres jogam suas coroas aos seus pés. Ele é aquele que é adorado pelos séculos dos séculos. Jesus ali, numa dimensão e numa percepção diferenciada. Sabe, quando a gente começa a vida cristã, a gente vê o Jesus maravilhoso, que se revela ali nos evangelhos, andando com os homens. Mas Jesus, ele foi glorificado, ele foi exaltado, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. E quando a gente tem essa revelação, quando a gente tem essa mudança de nível, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente permite a palavra de Deus encher, impregnar e transbordar através de nós, quando a gente tem vida de oração, a gente começa a ver Jesus numa dimensão tão extraordinária, como aqueles homens que subiram ao monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, e viram o Senhor se transformando diante deles e resplandecendo como a luz do sol, e aquilo marcou de forma intensa a vida daqueles apóstolos. Sabe, nós vivemos num país que tem uma visão de Jesus meio esquisita, né? Carrega o Jesus menino no braço, uma estátua, né? Esses tempos, na Páscoa, eu vi carregando aquela estátua, né? Ali de casa, né? Daí tinha uma procissão e precisava de diversas pessoas devido ao peso. Mas o Jesus que se revela de fato e quer se revelar para nós é o Jesus glorificado, que diz assim que João, ele olhou e viu o quê?
alguém semelhante ao Filho do Homem, porque Jesus se fez homem, né? Só que agora glorificado, a sua veste chegava aos seus pés, cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos brancos como a lã, indicando a eternidade dele, e seus olhos como chama de fogo, porque perscruta até o interior da alma e do ser. Sabe, quando eu ando lá dirigindo meu carro, orando, a presença de Jesus é algo inacreditável, enchendo aquele ambiente, ou num culto onde o povo busca, e a presença de Deus se faz como uma nuvem de glória, um Shekinah divino, e que a gente parece que está num ambiente diferente. Eu sinto isso aqui, eu estou ali na porta, olhando para fora, eu vejo uma atmosfera, e olhando aqui para dentro, parece que tem até fumaça, parece que é mais denso no momento de adoração, e é uma oportunidade também, porque Jesus, ele está andando aqui no meio entre nós. E como é que eu sei disso? Porque a outra percepção que mudou, quando Deus mudou o status de João, está no versículo 12, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro. Sabe o que são os candeeiros de ouro? 7, na simbologia judaica, é aquilo que está completo, tá? E os 7 candeeiros de ouro, Jesus mesmo revela o que é lá no versículo 20. Diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros, né? Os candeeiros, né? As 7 estrelas são os anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E Jesus era aquele que estava no meio dos candelabros, no meio das 7 igrejas. Significa o quê? Que Jesus, que representa todas as igrejas ali, né, os candelabros, Jesus está aqui, ó. A atmosfera é diferente. Quando os nossos olhos são abertos e a gente percebe o toque suave de Jesus, quando a gente percebe que pode estender a mão e tocar nas suas vestes, quando a gente percebe que existe cura, irmã Margarida, em tocar no Senhor, porque tocavam no Senhor, o Senhor dirigia a sua palavra, o cego via, o coxo andava, o leproso era purificado, e Jesus nunca participou de um funeral. Sabe por quê? Quando ele chegava, virava festa. Por quê? Que o morto ressuscitava. Você já viu Jesus enterrando alguém? Até quando ele demorou um pouquinho para chegar lá, porque Lázaro tinha morrido, eles chegaram a enterrar, mas quando Jesus chegou para desenterrar, tirar lá daquela gruta, daquela caverna. E Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Que a presença de Jesus é transformadora. A presença de Jesus é para curar, a presença de Jesus é para libertar, a presença de Jesus expele espíritos malignos, a presença de Jesus purifica a alma, o coração, limpa dos pecados. Mas quando a gente tem essa percepção, Jesus, ele é hoje ressuscitado, exaltado, assentado à destra do Pai, e vive, diz a palavra, a interceder por nós. Olha a mudança que houve em João, né? Toda aquela lembrança que ele tinha dos 3 anos e meio, daqui a pouco ele vê um Jesus diferente, né? Por quê? Porque
que algo estava mudando ali. E uma percepção diferenciada também da igreja e do ministério pastoral. Tem gente que fala muito mal de pastor, né? Amém? Não, ninguém. Mas o que diz aqui? Que as 7 estrelas eram o quê? Os 7 anjos da igreja, os 7 mensageiros da igreja. Se referindo a todos os pastores, 7 é o que está completo. E aonde que estavam essas 7 estrelas? Aonde? Destra é na minha mão direita, é a mão que usa a espada. Os pastores estão na mão direita de Deus. Eu não sei como é que o povo não tem medo. Primeiro, de fingir que é pastor, que daí não está na mão, tá? Segundo, é aqueles que atacam aqueles que estão na mão direita do Senhor Jesus glorificado. A percepção de proteção. João estava vivendo um período em que os pastores estavam sendo assassinados, os líderes, né? Ele próprio, o apóstolo João, lá na igreja que ele pastoreava, tinha um menininho lá, pequenininho, chamado, e agora eu vou lembrar do nome dele. Vamos ver se eu anotei aqui, né? Fugiu o nome dele, mas ele se tornou um grande líder depois de João, né? Tinha um menininho lá, ouvindo João e tal. Policarpo, lembrei, Policarpo. Então tinha o Policarpozinho ali, atento, ouvindo. E daí o que aconteceu? João, ele acabou indo para a ilha de Patmos, né? Ele acabou ficando exilado. E esse menininho, ele foi a próxima geração daquela igreja. E se tornou líder. E a história de Policarpo, depois procurem, é bem bonita, porque ele aprendeu com João. E Policarpo, ele foi profundamente perseguido para que ele renunciasse a Jesus, né? Para que ele renunciasse. Era só dizer que Deus, de fato, era o imperador. E daí chamaram ele para uma reunião, porque ele era muito influente, e disseram assim: Policarpo, basta você renunciar a esse Jesus. E ele respondeu uma frase muito célebre, ele disse assim: fazem 83 anos que eu ando com Jesus, e Ele nunca me abandonou. Não seria hoje que eu iria abandoná-lo. E daí disseram assim: amarrem-no lá numa estaca, porque eles colocavam fogo, né, nos cristãos. E Policarpo disse: não precisa amarrar minhas mãos, eu não vou sair daqui. E ele ficou lá, e começaram a atacar fogo no Policarpo. E o Policarpo não queimava. Daí sabe o que aconteceu? Um soldado foi lá e enfiou uma lança no Policarpo. Policarpo morreu, mas começou a vazar do seu corpo líquido e água que começou a apagar a fogueira. Ele morreu. Mas a quantidade de gente que se converteu ao assistir isso. Porque quem é de Jesus, na vida e na morte, vive de forma diferenciada com o Senhor Jesus. Jesus, ele quer uma relação especial com Deus. Que você tenha uma relação especial com Deus. Relação verdadeiramente espiritual. As percepções dele
Mudaram. Ele era um cara muito dedicado. Mas um dia Deus disse, vem para a ilha. Não foi o Império Romano que colocou ele ali, não, né? Pode até parecer que foi. Deus usou aquelas circunstâncias e aquele império, mas Deus queria ele ali, porque Deus queria falar com ele de forma especial. Ele deu uma missão. E hoje nós temos esse livro maravilhoso, o livro de Apocalipse, em que a palavra de Deus diz assim, que é bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem pratica as obras ou aquilo tudo que está escrito neste livro. Isso está ali em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Olha só o que diz. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Eu queria te convidar a buscar um relacionamento mais intenso com Deus, sabe? A vida com Deus, quanto mais camadas a gente consegue nesse relacionamento, muito mais tem. Deus tem muito para cada um de nós. E Deus nos chama para uma intimidade com Ele, de adoração e serviço. E hoje, nessa breve palavra, eu queria que você colocasse no seu coração, eu quero mais, e de forma mais intensa, e de forma mais dedicada. Eu quero entregar mais ao Senhor, do meu ser, da minha vida, do meu tempo, dos meus talentos. Tudo o que sou, dedico ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos a graça e a bênção do Senhor para que possamos viver nessa dimensão, ó Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e parece que nós estamos numa ilha, isolados, solitários, perdidos, sem muita mobilidade. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma visão muito maior para a nossa vida. E o Senhor está trabalhando o nosso interior e nos chamando para uma nova percepção. E pedimos que isso aconteça, Senhor, com cada um de nós. Que o Teu Espírito esteja nos enchendo de forma a transbordar, ó Deus. E possamos realizar a Tua obra com dedicação, sempre. E com essa intensidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.